Olá pessoal, bem-vindos à nossa análise matinal profunda do mercado. Hoje, dia 11 de maio de 2026, a gente vai decodificar aquelas tensões geopolíticas massivas e os dados macroeconômicos que estão simplesmente ditando o ritmo dos mercados logo agora, instantes antes do sino de abertura. Olha, tem uma verdadeira tempestade perfeita se formando, cruzando continentes e várias classes de ativos. Entender o que realmente está por trás de todos esses números é absolutamente vital para a gente conseguir navegar o pregão de hoje. Bom, vamos direto ao ponto para a nossa rota de hoje. Passaremos por o cenário global, geopolítica e commodities, juros e câmbio, o contexto brasileiro e, para fechar, a nossa estratégia de execução. Parte 1. O cenário global. Mercados globais ao amanhecer. Olha só, quando os terminais de negociação acenderam hoje cedo, ficou muito claro que o mundo financeiro está operando no fio da navalha, né? A gente está vendo uma convergência que não tem precedentes de crise de oferta, mudanças na política monetária e uma diplomacia de altíssimo risco. Para entender essa tensão toda, precisamos focar nesses eventos cronológicos críticos. O Boletim Focus já dita o tom agora de manhã, mas o bicho pega mesmo com os dados de inflação americanos e brasileiros amanhã e, claro, um encontro monumental entre Donald Trump e Xi Jinping no final da semana. Cada um desses marcos por si só tem o potencial de reprecificar ativos drasticamente. E quando a gente observa o fluxo de risco inicial, há uma divergência bem notável. Batendo o olho nos terminais agora cravado às 6 da manhã e cruzando dados da Investing.com, da Reuters e da Bloomberg, a divisão é claríssima. Os mercados europeus, que dependem muito de energia, e aí você vê o DAX alemão recuando, contrastam totalmente com uma bolsa chinesa que está até cautelosamente otimista. O índice de Xangai sobe sustentado pela expectativa de que essa cúpula em Pequim traga algum alívio diplomático, enquanto o Japão, com o Nikkei ali no vermelho, sofre a pressão brutal dos custos de energia importada. 2. Geopolítica e commodities. A triangulação de crises. E é exatamente essa dinâmica de energia que domina o nosso fluxo de hoje. Atualmente, os conflitos no Oriente Médio e a rivalidade tecnológica lá no Pacífico formam um triângulo supercrítico. A diplomacia virou basicamente a ferramenta mais poderosa dos bancos centrais para tentar segurar os preços das commodities. Isso ilustra brilhantemente a gravidade do negócio. A rejeição dura da contraproposta iraniana pelo Donald Trump neste fim de semana teve um efeito cascata imediato. O que isso faz na prática é manter o Estreito de Hormuz efetivamente fechado. A gente está falando de uma artéria global paralisada, retirando do mercado uns 14 milhões de barris de petróleo por dia. É de longe o maior choque de oferta já registrado. O resultado visual desse impasse nas telas é, nossa, brutal. Verificando as cotações da Reuters e na Trading Economics às 6 da manhã em ponto, o petróleo Brent rompe resistências e marca exatos $105,49 o barril. Esse é um salto que já começou a se consolidar lá na madrugada, nas leituras das 2h26 no horário do leste americano. O colapso desse cessar-fogo injetou um prêmio de risco gigantesco direto no preço do barril. Agora, o que é realmente fascinante aqui é ver como a energia se conecta com a guerra tecnológica. A cúpula Trump-China não é só sobre tarifas, viu? É um jogo de pôquer de apostas altíssimas. De um lado da mesa, Washington precisa que a China use a influência dela sobre o Irã para reabrir o Hormuz e baixar o preço da gasolina. Em troca, eles exigem o fim dos controles chineses sobre minerais críticos e terras raras. Do outro lado, Pequim tenta usar essa necessidade americana como alavanca para conseguir o fim dos embargos sobre seus chips e semicondutores avançados. É a pura geopolítica sendo negociada na mesa. E como o mercado reage a esse suspense todo, puxando os dados da CBO e do Investing.com também às 6 da manhã, a gente vê algo muito interessante. Enquanto o VIX, lá nos Estados Unidos, mostra uma volatilidade moderada na casa dos 18 e 19, o índice VXEM aponta que o medo nos mercados emergentes está 57% maior. Fica muito claro que existe uma compressão de risco, onde o mercado americano aguarda num silêncio tático, mas o nervosismo ferve mesmo é aqui na periferia. Parte 3. Juros e câmbio. Treasuries e o Banco do Japão. Todo esse choque de oferta colossal acaba alimentando o que a gente já está chamando de inflação de guerra. E é claro que essa narrativa empurra a renda fixa para uma postura incrivelmente rígida. Observando a curva americana agora às 6 da manhã pela CNBC, pela Bloomberg, a inclinação é totalmente hawkish, ou seja, restritiva. Com o título de 10 anos a 4,39% e lembrando dos dados fortes de empregos recentes, o mercado já está ativamente precificando que o Fed vai manter as taxas exatamente onde estão até o final do ano. Uma pausa longa nos juros americanos significa muito capital ancorado lá nos Estados Unidos. E aí o ponto crucial é como isso afeta os exportadores de liquidez. O Banco do Japão, por exemplo, está enfrentando uma encruzilhada histórica, com a inflação por lá atingindo 2,8% ao ano, basicamente por causa da energia cara. A pressão para eles abandonarem a atual taxa de 0,75%
E subirem os juros é simplesmente imensa. E por que a gente deve se importar? Bom, porque o Japão é um provedor vital de liquidez para o mundo. Se os juros dele subirem, a gente pode ver uma repatriação massiva de capital para lá, o que vai sugar a liquidez dos mercados emergentes, incluindo o nosso Brasil. Falando em emergentes, como as nossas moedas estão aguentando o tranco? Tirando um retrato às 6 da manhã nos terminais da Reuters e do Investing.com, notamos uma assimetria no mínimo curiosa. O nosso real está operando estável no acumulado do ano, ali nos 4,91 por dólar. Estruturalmente, o real está superando e com muita folga quedas anuais de 2 dígitos que a gente está vendo no peso mexicano e no peso colombiano. No aspecto cambial, o mercado brasileiro encontrou uma espécie de blindagem temporária graças a esse ciclo forte de commodities. 4. O contexto brasileiro, dinâmicas fiscais e eleições 2026. Afunilando todos esses macrodados globais para o nosso quintal, para as variáveis domésticas, há uma dualidade bem marcante na economia brasileira de hoje. Por um lado, a gente tem uma deterioração fiscal estrutural super severa, a dívida batendo 80,1% do PIB e uma conta de juros gigante de mais de R$1 trilhão. Mas, no curtíssimo prazo, esse cenário assustador está sendo meio que mascarado, sabe? O ingresso extraordinário de quase 16,7 bilhões de reais só em royalties do petróleo, impulsionado diretamente por essa guerra e pelo barril a $105, está criando uma almofada de arrecadação temporária que vem segurando as pontas dos nossos ativos. E claro, a gente não pode ignorar o calendário eleitoral, né? A pesquisa presidencial de maio reflete um empate técnico absoluto, o que evidencia aquela profunda polarização política que a gente já conhece. Só que, para os modelos quantitativos do mercado, isso não se trata de preferência política, trata-se de incerteza sistêmica pura. Um cenário eleitoral embolado desse jeito injeta, sem dúvida nenhuma, uma camada muito espessa de volatilidade de longo prazo na nossa curva de juros e no preço das estatais. 5. Estratégia de execução, o nosso mapa de guerra para o Wing 26 e o WODM 26. Chegou a hora de traduzir toda essa geopolítica em execução tática ali na tela, para os contratos futuros, começando pelo mini-índice. O estudo das nossas zonas de liquidez mostra um viés de abertura mais lateralizado, mas com uma leve pressão de alta. Por que isso? Porque aquelas ações mais pesadas ligadas a commodities, tipo a Vale puxada pelo minério e a Petrobras surfando esse rally do Brent, servem como um contrapeso a todo esse nervosismo global. Olhando o gráfico de 60 minutos, hoje o dia exige paciência. O teste daquelas resistências na média de 50 períodos, ali cravado nos 188.255 pontos, vai ser o grande divisor de águas de hoje para quem está buscando posições compradoras. Já no mini-dólar, o cenário estrutural de curtíssimo prazo ainda é de uma tendência de baixa contínua, muito por conta daquela resiliência do real que a gente comentou agora há pouco. O preço está gravitando perigosamente perto daquele suporte psicológico fortíssimo dos 4.900. Só que o ponto de invalidação para os vendedores é cirúrgico. Fiquem atentos. Se o mercado testar e romper fechando acima de 4.955, a tese vendedora desconfigura totalmente. Então, resumindo a ópera tática para hoje, primeiro, qualquer boato de sucesso lá na cúpula de Pequim pode engatilhar uma cobertura massiva de posições vendidas, o famoso short squeeze. Fiquem ligados. Segundo, olho vivo no noticiário de Brasília. Se houver qualquer sinal de que aquela arrecadação extra dos royalties vai ser gasta em vez de usada para abater a dívida, a nossa curva de juros vai disparar. E terceiro, e mais importante num ambiente tão sensível, disciplina é absolutamente tudo. Trabalhar com stops um pouco mais amplos, ajustados a essa volatilidade toda que a gente viu nos emergentes, não é uma dica, tá? É uma exigência para sua sobrevivência no mercado hoje. E para fechar o nosso bate-papo matinal de hoje, eu vou deixar vocês com essa reflexão. O mercado de 2026 deixou muito claro que não perdoa a complacência. Diante de frotas de petróleo bloqueadas, rendimentos globais subindo e uma tensão política colossal, o VIX lá nos Estados Unidos ainda está dormindo em níveis moderados. Essa discrepância nos força a questionar: será que o que a gente está vivendo hoje é estabilidade ou é só aquela perigosa calmaria que antecede um movimento monumental nos preços? Pensem nisso. Muito obrigado por acompanhar essa análise de hoje e um excelente pregão a todos. Um abraço!